Olá, pessoas amadas! O meu nome é Mirielle. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui deste canal. E hoje a gente vai falar a respeito de mudanças, transformação. Quem aí já passou por uma transformação, por uma fase de transição e mudança na vida? Como a gente pode reconhecer que chegou o momento de mudar e como fazer isso de uma forma leve, sem virar um caos, sem surtar? Vem comigo! Então vamos lá, pessoas. Muitas vezes, tudo que a gente precisa é de transformação, né? A expansão da consciência, dos espaços internos, dos espaços externos. Por quê? Porque a gente é um ser em movimento. O ser humano, o universo, né? Para quem ainda não viu, assista a série do Kybalion, que eu falo aí sobre essas leis universais, e uma delas é essa lei do ritmo, né? A lei da vibração, ou seja, tudo está em movimento e tudo está em constante transformação. Então, uma das maneiras de a gente perceber que chegou a hora de mudar é que a gente começa a naturalmente resistir ao processo. E a resistência ao processo de mudança, transformação, gera sofrimento. Então, às vezes, a gente está passando por momentos de angústia, confusão mental, dúvidas, né? Sensação de desconforto e insatisfação. Todos esses sentimentos que aparentemente são ruins da gente sentir, estão aí te dando um grande alerta de que é hora de mudar. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente entender a mudança e fazer a transposição desse exemplo para a sua vida. Vamos ao primeiro exemplo. Gente, temos aqui um recipiente, tá? Um copinho. E aqui temos outro recipiente, outro copo. Vocês acham que o que a gente coloca de líquido ou de conteúdo neste copo cabe neste copo? Se a gente colocar o que tem neste copo nesse aqui, né, ele vai transbordar, vai se perder um monte de líquido. E se a gente pegar esse copinho aqui, né, começar a colocar líquido, ele vai ter uma limitação. Vai chegar um ponto que se a gente quiser colocar mais líquido neste copo, não vai ter como. Vai começar a transbordar. A gente vai perder aquele conteúdo. Então, se a gente quiser mais conteúdo neste copinho aqui, a gente precisa de um copo maior, certo? A mesma coisa acontece com a nossa consciência, conosco. E pasmem, gente, isso acontece o tempo todo. Se a gente, ainda mais nós aqui, né, nesse canal, buscando autoconhecimento, buscando expansão da consciência, que a gente tá aí inteirado desses assuntos, buscando entender mais, isso acontece com mais frequência ainda. E cada vez que a gente faz uma transição dessa, a frequência disso pode aumentar, ou seja, com mais frequência você pode sentir a necessidade dessa transformação. Então, gente, observem essas insatisfações, essa sensação estranha que às vezes vem, um desânimo, porque a gente resiste e é natural que a gente resista no primeiro momento a fazer essa passagem para o copo maior, né? Porque necessita um sair do lugar da nossa parte, né? Algumas coisas precisam mudar. A gente precisa, às vezes, de mais conhecimento em alguns pontos, a gente precisa transformar coisas na nossa vida, relações, espaços, atividades, conhecimentos. E isso é maravilhoso e a gente não deveria temer isso. Mas o nosso inconsciente, o nosso cérebro, né, ele tem aí um mecanismo de defesa para toda e qualquer mudança. Porque ele foi treinado, ó, lá pelos nossos ancestrais a falar, não, fica aí, não muda não, porque senão algo muito terrível vai acontecer com você, né? E não é verdade. A gente só tem a crescer, a melhorar, a expandir, né? Não vou nem falar melhorar porque é diferente, não é melhor que a versão anterior, é só uma versão nova, diferente da anterior, né? E cada um tá num ponto deste momento de trocar de copo, né? De necessitar de um espaço maior para que mais conteúdo chegue e seja absorvido por você. Outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês são as plantas. Vou ver se eu deixo depois uma imagem aqui, mas se eu não conseguir, pesquisem no Google. Uma planta, o nome científico dela é Ficus benjamina. Ficus benjamina, gente, muito provavelmente você já viu, já teve na sua casa ou conhece alguém que tem. É uma plantinha
que é uma figueira, né? É da família da figueira. Ela tem umas folhinhas bem lustrosas, assim, mais arredondadas, e uma raiz que se enrola toda, assim, né? Um caule, perdão. Um caule que vai se enrolando todo. E ele vai ficando mais e mais robusto. Uma Ficus benjamina adolescente cabe num vaso como esse aqui, talvez, tá? Talvez um pouco maior. Mas depois de um tempo, Ficus benjamina vira, gente, um monstro, se é que a gente pode dizer assim. Às vezes a gente vê elas nas praças das cidades, ela tem raízes que saem dos caules. Ela fica tão gigante, mas tão gigante que ela solta a raiz do caule. É muito comum a gente ver essa árvore na cidade, em alguns pontos da cidade, e descendo como se fosse um cipó, assim, em direção ao chão. O caule dela vira um tronco, vira uma coisa assim, fenomenal. Ela é muito, muito linda. Então, o outro exemplo que eu quero falar para vocês aqui é do vaso. Então, vamos ao vaso. Aqui, gente, a gente coloca uma plantinha que começa a crescer um brotinho, né? Mas quanto tempo, se ela não for uma planta de porte pequenininho, né? Se ela não ficar sempre do mesmo tamanho, em quanto tempo a gente logo vai precisar de um vaso como esse? Se a gente deixar ela aqui, ela vai querer sair. Observem, gente, começa a sair raiz pelos furinhos, né? Ela começa a virar só raiz, começa a sair por aqui. E se a gente não trocar por um vaso maior, muito provavelmente ela vai morrer. A gente não é diferente. Cada vez que a gente resiste à expansão de consciência, alguma coisinha adoece em nosso espírito e a gente começa a densificar este processo. Então, o processo de adoecimento do espírito é o primeiro processo que vai levar aí a diversos desdobramentos dessa resistência. Não é possível a gente deixar essa nossa plantinha como semente para sempre, nem como brotinho para sempre. A gente vai espalhar as nossas raízes, a gente vai aprofundar as nossas raízes com o tempo. E como tudo que tem embaixo também tem em cima, e como tudo que tem em cima também tem embaixo, a nossa copa, os nossos galhos, eles vão em direção ao céu na mesma medida que as raízes vão se aprofundar. Quanto mais a gente se aterra, mais a gente vai para o céu. Então, é muito importante que a gente se permita passar por esses momentos de transformação. Às vezes, o que a gente precisa é de uma nova ferramenta. Né? Então, muitas vezes a gente tem uma resistência agora, gente, com todo esse novo panorama aí que a gente está passando neste momento, né? Hoje é 29 de maio de 2021. Neste dia de hoje, não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas a gente está passando por uma transformação planetária em que muitas pessoas precisaram se adaptar a novos meios, né? Quem não se adaptou ainda tá resistindo muito, sofrendo muito e esperando aí que horas que esse vaso vai se quebrar para ela poder crescer, né? E não, às vezes a gente precisa ir lá e mudar de vaso, né? Então a gente precisou se adaptar aí a meios virtuais, meios online, entender essas ferramentas, né? E não é que a gente precisa aprender tudo, gente. Eu não sei nada de advocacia, por exemplo, não tenho essa inclinação, né? E até o dado momento não preciso dessa ferramenta para o meu trabalho. Mas muitas vezes o nosso desejo de alma requer algumas ferramentas as quais a gente não está apropriado. E aí, gente, dá uma resistência de entender como é que funciona aquela ferramenta, de entender, como é que bate esse programa, como é que eu faço para fazer isso. Se a gente se nega a passar por esse processo de aprendizagem e de se adaptar, aprender, né, esses aprendizados de novas ferramentas para a gente executar o nosso trabalho, para a gente correr atrás dos nossos sonhos, isso vai gerar um desconforto que vocês não vão saber de onde está vindo, né? Então, observem as suas resistências às novas ferramentas, aos novos conhecimentos. Às vezes o que você precisa é ler um pouquinho mais a respeito daquilo, é entender um pouquinho mais para dar aí o próximo passo na sua carreira, na sua vida, no seu objetivo, no seu sonho, nos seus relacionamentos, né? Então, não tenham medo do próximo passo. O conhecimento, ele nunca vai limitar vocês, porque é algo que vocês estão expandindo. O conhecimento, ele vai tão somente aumentar esse conteúdo. E aí vocês vão precisar de um vasinho maior.
Mas vocês não vão perder com isso, porque vocês vão ser uma árvore maior a cada aprendizado novo. Certo? Então acho que essa era a mensagem que eu queria falar para vocês. Eu tive esse insight de fazer esse vídeo porque este canal está passando por algumas transformações e esses desafios estão muito presentes no meu dia. Eu tô precisando me readaptar a ferramentas, entender melhor ferramentas que eu já utilizava, né? E é um processo assim de muita insegurança, né? De, ai meu Deus, será que vai dar certo aqui? Será que as pessoas vão entender? Será que vou, né, deixar mais confuso? Será que eu vou conseguir, né? Então essa mensagem é um sim para você. Sim, você vai conseguir. Se abra à transformação e não deixe de absorver esse conteúdo. Não deixe de ir em direção a esse conteúdo, a esse conhecimento, a essa nova consciência que vai te fazer um ser muito maior, tá bom? Eu quero deixar aqui um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês deixarem um like, isso ajuda muito o canal, então se você gostou, a maneira de você agradecer é deixando um joinha, compartilhando com quem você acha que vai se interessar também. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!